Neste passo, já cumpre deixar assentado que o representado, em seu depoimento, instado pelo senador Randolfo Rodrigues, disse que não se lembrava de ter tomado parte nessa CPI, embora tivesse sido um dos responsáveis pela sua instalação com a impetração de um mandato de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal, por número 24.848, e que para ela tivesse sido designado como membro suplente. Mais relevante, porém, é a sua intensa participação como implacável inquisidor em todos os episódios da referida CPI que disseram respeito ao suposto envolvimento do então ministro Antônio Palocci Filho com a máfia angolana de jogos ou com o dinheiro de Cuba na caixa de uísque. Verifique-se no relatório final da CPI dos bingos, mas o senador Demóstenes não guarda memória alguma desses eventos. Como sabemos todos, aquela não era uma CPI qualquer. Era a Comissão Parlamentar de Inquérito que tinha por motivação, conforme consta do seu próprio histórico, a divulgação pela imprensa, em fevereiro de 2004, de uma fita gravada nos idos de 2002 por um empresário do setor de jogos, Carlos Augusto Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, que expôs o assessor parlamentar da Casa Civil, Valdomiro Diniz, à época presidente da Loteria do Rio de Janeiro. Aspas fechadas. O representado, todavia, não obstante a natureza da CPI dos bingos, em que pese o envolvimento direto de pessoa relevante na sociedade goiana, com quem o representado mantinha relação de amizade, e apesar de sua destacada participação no processo de investigação parlamentar, foi tomado por súbita amnésia em relação a esses fatos recentes da vida nacional, nos quais o seu protagonismo muito contribuiu para a sua própria projeção como político notável de envergadura nacional. O relatório final da CPI dos bingos, em sua página 133, a partir de informe da Polícia Federal, traça um sumário da situação de controle territorial no estado de Goiás, para em seguida anunciar a expansão dos negócios de cachoeira no estado do Rio de Janeiro, nos seguintes termos. O terceiro esquema envolve a associação entre bingo tradicional e o bingo eletrônico, em que espanhóis e brasileiros aproveitam-se da atividade de lavar dinheiro. Uma das estratégias usadas é alçar ao sucesso pessoas de origem humilde, os chamados testas de ferro, de uma hora para outra, tornam-se empresários. Esse esquema foi detectado no Rio de Janeiro e está por trás da crise envolvendo as relações da Lotege com Carlinhos Cachoeira e Alejandro Ortiz, item 7.1 deste relatório, novamente o relatório da CPI dos bingos. Convém recordar, neste ponto, que Cachoeira, além de buscar a expansão de seus negócios na Praça do Rio de Janeiro, já se assentara em Minas Gerais. Mas a conquista de espaço no mercado fluminense implicava a necessidade de entendimento com os espanhóis, controladores das operações de máquinas eletrônicas. A Lotege estava demarcando territórios, fixando numa mesma licitação o que seria objeto de concursos de prognósticos online, real-time, e o que seria operado como jogos offline. Portanto, a prensa que Cachoeira exigia do então secretário Demóstenes Torres a atuação dos espanhóis em Goiás, que operavam máquinas eletrônicas, a atuação sem a devida concessão da Loteria Estadual de Goiás, deveria ser dosada, deveria circunscrever-se apenas a uma demonstração de capacidade dissuasória. Só nesse contexto é que se pode compreender uma relação, valendo-me da canção da famosa dupla sertaneja goiana, entre tapas e beijos, que caracterizava o relacionamento de Cachoeira e a máfia espanhola, ou para a CPI dos bingos, máfia italiana mesmo. Embora o senador Demóstenes Torres tenha fingido não compreender a simples referência que fiz aos espanhóis, todos os atores envolvidos podem ser conhecidos e a trama pode ser elucidada pela leitura das páginas de 219 a 236 do relatório final da CPI dos bingos, inclusive o que teria se passado em Goiás quando o representado era secretário de Segurança Pública. Cumpre reproduzir uma passagem da análise feita pela CPI. Aspas.
aspas. Em alguns estados, como em Goiás e no DF, constatou-se que as atividades de bingo e caça-níqueis estão intrinsecamente ligadas às atividades desenvolvidas anteriormente por bicheiros, que teriam formado parcerias com grupos mafiosos, sendo o nome da família Ortiz frequentemente citado, fecha aspas. A necessidade de equacionamento da divisão do mercado de caça-níqueis no estado do Rio de Janeiro impunha atitudes temperadas. Cachoeira perseguia seu objetivo, avançar nas videoloterias até se converter no rei dos jogos de azar pela internet. Como declarara na CPI dos bingos, queria fazer do Rio de Janeiro uma vitrine para seus negócios, um showroom para o Brasil. A sua empresa, que atendia pelo sugestivo nome de Capital e Limpeza, havia se associado em consórcio com a Combralog a argentinos detentores de vasta expertise tecnológica em negócios de jogos de azar pela internet, o conglomerado Bolt S.A. Não nos foi possível apurar, mas é bem provável que por detrás da Bolt já estivesse o atual sócio de Cachoeira em jogos de azar pela internet, o argentino Roberto Coppola, a quem o senador Demóstenes Torres se refere em um dos diálogos como nosso amigo. Diálogo de 21 de junho de 2012, às 9h49. A Combralog, por força do know-how dos argentinos, teria melhor tecnologia que a família Ortiz para operar os jogos de azar pela internet. Vencera com prática criminosa de fraude ao processo licitatório, apontada no relatório final da CPI dos bingos, página 1005, a disputa pelo mercado de jogos online real-time da Aloterge. Mas havia um problema a ser resolvido. A operação de jogos via internet estava adjudicada a uma empresa de fachada, uma distribuidora de papéis, vinculada à família Ortiz, que operava as máquinas eletrônicas, programas offline, de suporte tecnológico operacional inferior às máquinas da Combralog. Até então, a família Ortiz era dominante no setor de videoloterias em todo o país. Mais uma vez, cito o relatório da CPI dos bingos. Na novela entram agora dois novos atores. Valdomiro Diniz, presidente da Aloterge, de quem Cachoeira obviamente já era conhecido, e a GTEC, poderosa operadora do segmento de jogos da Caixa Econômica Federal, ambos inconformados com a ortoga dos jogos por internet aos espanhóis. Cachoeira, porque queria um novo edital de licitação no qual constasse o deslocamento das operações de internet dos jogos offline para os jogos online real-time. A GTEC, porque buscava a impugnação de toda a licitação. A GTEC era simplesmente, pelas palavras de Cachoeira, a líder mundial de tecnologia online para loterias. Em agosto de 2006, depois de todo o escândalo em que se envolveu no Brasil, foi comprada pela italiana Lotomatica S.p.A. Como Valdomiro Diniz, em 2002, arbitrar a disputa em favor da família Ortiz, mantendo os jogos via internet no setor das operações offline, as condições se apresentavam favoráveis a uma ação comum a ser levada a efeito pelos dois prejudicados, Cachoeira e GTEC. Os detalhes da parceria podem ser obtidos por meio do depoimento do senhor Fernando Antônio de Castro Cardoso, presidente da GTEC perante a CPI da Aloterge, relatório final da CPI dos bingos. Pelo que se deduz de uma intervenção do deputado estadual Luiz Paulo, PSDB, presidente da CPI da Aloterge, GTEC e Cachoeira já eram velhos conhecidos, muito provavelmente pelo período indicado pelo ilustre parlamentar, o relacionamento vinha desde a assinatura do contrato Caixa Econômica e Racimec GTEC no ano de 97. O desenrolar dos acontecimentos até a extorsão de Valdomiro Diniz por Cachoeira em janeiro de 2003 e a apresentação do requerimento de informações sobre a GTEC pelo senador Demóstenes Torres em 22 de maio de 2003 já foram por mim exaustivamente narrados no relatório preliminar.